Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Reiser, sou analista da Suno do time do Internacional e hoje a gente veio aqui mais uma vez com um vídeo da nossa planilha quantitativa. Só que antes disso, queria deixar um aviso para vocês. A gente está passando pelos 8 anos da Suno, então dia 11 vai ter uma live com o Thiago e com o Baroni. Espero ver todos vocês lá. Indo para nossa planilha aqui, basicamente para quem não entende ou não está por dentro, né? A gente traz uma planilhazinha aqui bem básica, bem rudimentar, quantitativa, no qual a gente consegue colocar alguns inputs na planilha e ela cospe mais ou menos quanto que ela deveria valer, a empresa. Hoje eu trouxe Banco do Brasil, é uma ação que muita gente veio pedindo aí, mas assim, é muito importante ficar claro que uma análise de uma empresa envolve muito mais coisa do que isso aqui. Isso aqui funciona mais como um screener. Ou seja, seria você jogar os inputs e ver mais ou menos quanto que seria o range ali que você deveria pagar para ter um determinado retorno. Agora, para de fato você entender se aquele lucro é sustentável ou se a empresa tem um futuro com perpetuidade, você precisa fazer uma análise qualitativa, coisa que a gente não está fazendo aqui, mas que após você talvez chegar a um resultado de preço por ação interessante aqui, você vai lá e faz sua análise qualitativa e de fato entende se tem alguma vantagem competitiva envolvida no negócio e até isso vai depois te ajudar a atualizar ainda mais as premissas. Não necessariamente você tem que voltar numa tabela igual a essa, talvez você consiga elaborar até uma tabela muito mais sofisticada. A ideia basicamente é só um ponto de começo aqui. Então vamos lá. Geralmente a gente pega um histórico, né? A gente tem essa primeira parte da tabela aqui, no qual a gente tem o histórico do que aconteceu com a empresa nos últimos anos. Aqui são os últimos 10 anos. E por que a gente acaba pegando esse histórico? Porque a gente tem que botar input para o futuro. Só que a melhor informação que a gente tem sobre a empresa está no passado. Apesar do passado não ser garantido o que vai acontecer no futuro, ele acaba sendo um bom lugar para coletar informações para ter esses inputs. É óbvio que junto com a análise qualitativa, mas aqui, como eu falei, é o primeiro passo, é só mais uma análise quantitativa mesmo. Então, o primeiro input seria o crescimento da receita e a gente tem que botar nas nossas premissas aqui do lado direito da tabela. Eu já havia completado aqui, mas então eu vou meio que falando o racional um pouco por trás. Basicamente, o crescimento da receita no último ano do Banco do Brasil foi de 3,22%, aproximadamente. Não é na vírgula também correto, não, porque eu peguei números aproximados. Nos últimos 5 anos foi 8,3% e nos últimos 10 anos foi 6,4%. Portanto, se a gente vem para a direita aqui na tabela e a gente coloca premissas, tanto premissas pessimistas, premissas que a gente considera o cenário base e premissas muito positivas ou positivas, a gente tem que acaba chegando a um número e esse número que eu decidi aqui para o cenário pessimista seria 4%, que foi meio que um crescimento bem baixo aí, acho que iria meio que de acordo com a inflação. Então, basicamente, ela não teria nenhum crescimento real. Um cenário base em torno de uns 6%, que foi mais ou menos o que ela conseguiu fazer nos últimos 10 anos. E um cenário, acho que bem positivo, foi em média o que ela fez nos últimos 5 anos, seria crescendo uns 8% ao ano aí. Claro que ela pode crescer muito mais, você tem que decidir um input, talvez o input de vocês seja muito acima do meu, exatamente porque vocês talvez tenham algum entendimento maior sobre a empresa. Mas no meu caso, eu tentei utilizar uns inputs aqui bem básicos e sem muita sofisticação, não estou muito por dentro do qualitativo do business, então eu também não quero superestimar nada. Quero ser bem pé no chão. E o segundo input seria a margem líquida, como a gente está falando de banco, acaba não tendo free cash flow margin, né? Acaba sendo uma margem líquida. E a margem líquida do último ano foi 25%, dos 5 anos 21% e dos últimos 10 anos 17,5%. Acho que da mesma maneira que a receita, já deu para ficar bem claro como é que a gente faz. Eu acabei utilizando um cenário pessimista 18% ao ano, que foi mais ou menos ali junto com os últimos 10 anos que ela conseguiu fazer, o Banco do Brasil. Num cenário base, 22%, tem a ver mais ou menos com os últimos 5 anos que ela conseguiu fazer. E no último ano ela acabou atingindo 25,65%. Eu botei num cenário positivo aí ela manter nesses 26%. E após isso a gente tem que ter um retorno esperado.
Coloquei o retorno esperado aqui por volta de 15%, é mais ou menos o que a gente está conseguindo aí fazer nos títulos do Tesouro. Então, ao meu ver, não faz sentido eu estar investindo numa empresa se eu não consigo fazer no mínimo mais do que o governo me emprestando. Acho que só para também deixar mais uma coisa clara, como eu falei, é uma planilha bem simples basicamente ela assume que existem 10 anos sob essas premissas que a gente colocou e após o 10º ano a empresa é vendida e ela não tem crescimento, tá? Então ela é vendida no múltiplo, geralmente é no múltiplo considerado justo com base no nosso retorno esperado. Nesse caso aqui eu botei sem crescimento de múltiplo no Banco do Brasil. Na verdade tem um crescimentozinho mínimo, vai para 5 o PL, mas é muito pouco. E exatamente porque eu não quero ficar dependendo do mercado precificar melhor o Banco do Brasil. Eu quero entender o retorno que está vindo para mim sem essa expansão de múltiplo. Basicamente o retorno que a gente obtém de uma ação é o dividend yield dela, ou seja, a distribuição dela. A segunda parte do retorno é o growth. E a terceira parte é a expansão de múltiplo. A primeira e a segunda a gente meio que consegue controlar / entender a dinâmica. A terceira depende muito do que o pessoal está disposto a pagar. Então a gente acaba cortando essa terceira equação. Hoje o Banco do Brasil está sendo negociado a R$ 28,20 por ação. Isso aí dá um market cap de aproximadamente 160 bi. E agora a gente vai ver quanto que deveria valer cada ação nas premissas que a gente colocou. Lembrando, aqui estão as premissas, pessimista, cenário base e cenário positivo. Quando a gente dá uma olhada nos resultados, de acordo com as nossas premissas negativas, ou seja, o Banco do Brasil, no pior dos cenários que a gente projetou aqui, lembrando mais uma vez, talvez o seu pior cenário seja pior ainda do que o meu, mas acho que esse é um ponto de partida bom, para mim faz sentido, então acabei colocando essas premissas. Ele deveria valer R$ 33,92 reais para poder me dar 15% ao ano. E hoje está sendo negociado a 28, então seria para eu comprar essa ação. Num cenário base, deveria valer 46,50, compra também, e num cenário positivo, mais alto ainda. Então, aparentemente, o Banco do Brasil parece ser uma ótima oportunidade de investimento. E agora, o conselho, o próximo passo que eu deveria tomar é exatamente ir atrás de mais conhecimento sobre o Banco do Brasil nos relatórios da empresa e procurar ficar mais por dentro e tentar sofisticar ainda mais essas premissas e entender melhor a perpetuidade do business. Mas, de acordo com o nosso screener aqui, é uma boa ação para ficar de olho aí. Esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a próxima ação que vocês querem ver, que eu vou estar lendo aqui os comentários e vou tentar trazer para vocês. E só lembrando mais uma vez, a gente está comemorando os 8 anos de aniversário da Suno, então a gente vai ter uma live com o professor Baroni e com o Thiago no dia 11. Espero todos vocês e um grande abraço.